Olá, meu nome é Yuris e você está no Fala Direito, você já sabe disso. Estão prontos para o meio de solução de conflitos mais esperado e importante para o seu conhecimento? Então aguardem uns segundinhos só, que eu volto com a nossa última aula sobre o tema. Vamos lá! Ok, estamos agora em definitivo do nosso Fala Direito. Estão todos confortáveis? Ótimo! Agora me responda uma coisinha. Você quer entender, de fato, como funciona a estrutura de soluções de litígios dentro do Poder Judiciário? Hoje você sairá daqui com um passo imenso dado nessa direção. E não esqueçam, se gostaram da nossa aula, é só clicar no joinha do YouTube, compartilhar, enviar aos seus amigos e, principalmente, inscrevam-se no nosso canal. É indolor e você vai ficar sabendo de aulas novas de direito direto no seu e-mail. Vamos lá, ajude-me a continuar te ajudando. Bom, mas chega de coré-coré e vamos ao que interessa. Hoje falaremos de heterocomposição, tá certo? Então saibam, desde já, que o processo civil, fundamentalmente, é um conjunto de regras e princípios que regulam a forma de se conduzir dentro de um meio específico de heterocomposição, a jurisdição. Ou seja, o principal para nós. Importantíssimo, não? Mas vamos do início. E para localizá-los, na nossa aula de hoje, diferentemente do que fiz naquelas nossas aulas anteriores, eu tratarei de cada uma das espécies de heterocomposição, tudo hoje, tá certo? Bom, sobre o que falaremos? Quais são as espécies de heterocomposição? Temos 3. Jurisdição, a arbitragem e as decisões dos tribunais administrativos. Para ficar mais simples, um pequeno flashback daquilo que nós falamos nas aulas anteriores. Nós já vimos, nessas aulas, que a heterocomposição se caracteriza por uma outra pessoa externa a essa lide ser chamada a decidir a questão. O verbo aqui é decidir. E lembra do que o concurseiro falou? Decidir não é sugerir, não é propor algo. É sim avaliar aquele problema que se apresenta, ouvindo todas as partes, para então impor a elas o deslinde da questão. Decisão é imposição. Se não for, então, imposição, então estamos diante aí de uma autocomposição, onde as partes elas decidirão se aceitam ou não aquele veredicto do julgador. Vocês lembram disso, não é? Pois então, apresentemos a nossa primeira espécie de heterocomposição, a jurisdição. Mas antes de iniciarmos, quero que vocês tenham muito claro que aquilo que nós veremos aqui hoje é apenas uma introdução. Temos uma ou mais aulas para esmiuçarmos todos os conceitos, características e princípios da jurisdição. Esse nosso objetivo hoje, portanto, é apenas diferenciá-la, a jurisdição, das outras espécies de heterocomposição. Ficou claro? Estou mais tranquilo? Então vamos lá. Bom, vocês já estão carecas de saber, ou pelo menos com cabelo branco, como eu, que o Estado ele é uma criação humana. Nesse nosso estágio evolutivo, a nós isso nos apresenta como imprescindível a vida em sociedade. Na verdade, ele seria aí, o Estado, um polo aglutinador de objetivos comuns, como o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, cultural, etc. Mas também, e por conta dessa diversidade populacional que faz parte do Estado, de interesses diversos, interesses muitas vezes conflitantes. Bom, diante desse panorama, o Estado, que passa a ser um ente diferente das pessoas que o criaram, mas delas dependente, precisa organizar toda essa bagunça que se forma dentro do seu território. E como que ele faz isso? Veremos em uma aula importantíssima sobre o Estado liberal que em um dado momento lá da nossa história, resolvemos que seria o mais adequado que esse Estado fosse dividido em determinadas funções. Criam-se as funções legislativa, executiva e aqui entramos no nosso tema, a jurisdicional.
Enquanto a primeira função legislativa se encarrega das leis que organizarão o Estado, a segunda, a executiva, se preocupa com a administração desse território, rico em pessoas que têm vários interesses conflitantes. Opa, aqui entramos em solo firme, não é verdade? Já vimos que são conflitos de interesses. Já sabemos o que é lide e o que ela representa para o bem da sociedade. Ela precisa ser resolvida. É aqui que entra a terceira função do Estado, a jurisdição. O Estado, ele retira de cada um de nós um poder de realizar a justiça pelas próprias mãos. Você já não pode mais bater no seu devedor para que ele pague aquela dívida. Há uma lei que proíbe você de agir dessa forma. Agora você está lembrando da autotutela? Eu espero que sim. E está verificando que apenas quando a lei autoriza, você poderá utilizar a força. Apenas assim. Só que ao retirar esse poder seu, que bem ou mal garantia aí o nosso patrimônio, a nossa segurança, ele impôs a ele próprio, o Estado, uma obrigação. Ele precisa resolver os conflitos de interesses qualificados por pretensões resistidas. Mas todos eles? É claro que não. Apenas aqueles que a lei determinasse ou nós mesmos, pessoas comuns, levássemos até o seu conhecimento. É ele, o Estado, quem estará agindo, solucionando as lides que não puderam ser solucionadas pela vontade dos contendores. Bom, mas como o Estado, uma criação humana, ele pode agir? Ele pensa? O Estado age? Não. Para isso, ele precisa de pessoas que façam isso por ele. E quem são essas pessoas que atuam em seu nome? Na jurisdição, os juízes, os desembargadores, ministros de tribunais superiores, e você verá até o final da aula que doutrina entende que não são só esses. Bom, mas e como que isso daí acontece? Exatamente como visto na minha casa. Vocês lembram? Assistam esse vídeo aqui, ó. Depois voltem aqui. Bom, mas vamos lá. Os juízes ou tribunais, quando provocados, substituirão as partes da lide para, decidindo a questão, colocarem um fim nela. Agora aqui, eu vou pedir o máximo de atenção a você, porque isso é muito importante. Há alguns minutos atrás, eu falei que decidir não é propor algo. Decidir é impor. Vocês lembram? Por que eu diria algo assim? Por quê? Veja, adiantaria alguma coisa colocarmos alguém para decidir uma determinada questão que não pudesse impor a cada um de nós essa decisão? Em outras palavras, que não desse a essa decisão executividade? É claro que não adiantaria. Imaginem se essa decisão não fosse obrigatória. Sendo desfavorável a mim, meu amigo, eu simplesmente falaria, não, eu não aceito. E continuaria a minha vida sem ninguém me importunar. É simples assim. A lide teria desaparecido? Não. Ainda teríamos as pretensões resistidas. Bom, então, tendo essa decisão executividade, isso vale aí não apenas para a jurisdição, mas também para a arbitragem e para as decisões dos tribunais administrativos, a decisão, já nasce com a possibilidade de fazer-se cumprir. Mas vocês notaram uma coisa? Nós tivemos, pessoal, uma outra pessoa decidindo por nós, nos substituindo aí no processo decisório. Agora, quem me garante que ela interpretou de maneira correta o que eu falei? Ou que ela leu todas as páginas da minha petição inicial? Ou ainda que se utilizou da norma jurídica adequada? Ninguém garante isso. Quem decide é uma pessoa como eu e como você, só que representante do Estado, mas uma pessoa cheia de falhas, apesar de alguns acreditarem que são deuses, acima do bem e do mal, Que esses não nos ouçam. Vamos voltar. Mas aquela decisão, quando tornada pública, ela vai me obrigar a pagar por exemplo, a pagar um dinheiro que eu tenho certeza que eu não devo. Mas então é preciso que eu tenha tempo para analisar essa decisão e propor a sua alteração antes que ela adquira de vez essa executividade que nós falamos.
antes que eu deva pagar o dinheiro ao meu devedor, ao meu credor. Então, o que eu poderei fazer nesse tempo aí que o ordenamento jurídico me garante para analisar e propor as alterações necessárias contra aquela sentença, né? Quando proferida por um juiz ou um acórdão, quando advinda dos tribunais? Primeira, eu posso pedir o reexame da questão por outras pessoas, né? Mais experientes que aquele próprio julgador, mas dentro ainda daquela mesma estrutura que resolveu a questão, dentro do poder judiciário. É o que nós chamamos de recursos. Como exemplos, temos aí a apelação, agravo de instrumento, dentre vários outros, que veremos cada um deles em aulas futuras. Infelizmente, um pouco futuras demais. Mas vamos lá. Outra alternativa, a segunda alternativa que eu tenho, é ficar quieto, esperando o tempo passar. Se eu resolver esperar o tempo passar, dentro de 15 dias a sentença não poderá mais ser modificada. Ao menos em regra, né? Pois presentes alguns requisitos legais, eu poderei utilizar de uma ação rescisória. Calma, falaremos sobre ela qualquer dia desses. Por enquanto, esqueça. Voltemos à sentença, não poderá ser modificada. Ocorreu o que conhecemos como o trânsito em julgado, formando a coisa julgada material. Então, coisa julgada material é a matéria que foi proposta em juízo, por ele analisada e decidida e que não pode mais ser apreciada por qualquer outro poder. O sujeito pode pedir ao presidente da República, ao Papa, que mesmo assim não poderá fazer com que aquela discussão seja novamente analisada. Não pode. Coisa julgada material. Anotaram isso? É um dos conceitos mais importantes do direito processual civil. É lógico que é uma introdução. Saibam, desde já, que na sua atuação aí como advogado, como juiz, promotor, a maior preocupação sua será a coisa julgada material, ou ainda a coisa julgada formal. Veremos isso, veremos. Não hoje, mas veremos. Bom, e se você resolve recorrer dentro desse prazo de 15 dias, apresentando, por exemplo, uma apelação? A matéria ela será apreciada e será proferida uma nova decisão que confirme ou rejeite aquela inicial. Se ainda assim você sair prejudicado, é possível um outro recurso. E assim sucessivamente, até que por fim não caiba mais recurso algum. Você já esgotou todas as instâncias e recursos possíveis para analisar o seu caso. Nessa situação, o que ocorreu? A matéria discutida alcançou o trânsito em julgado. Transformou-se em coisa julgada material. Viram como tudo se direciona para a coisa julgada dentro do processo? Pois bem, com isso, vocês acabaram de ser apresentados a uma característica fundamental da jurisdição: a sua aptidão para fazer a coisa julgada material. Apenas a jurisdição tem essa atribuição. E isso acaba diferenciando-a das decisões provenientes dos tribunais administrativos. Essa dos tribunais administrativos jamais fará coisa julgada material, sem possibilidade de apreciação por qualquer outro poder. Nós teremos, sim, o que se conhece como uma coisa julgada administrativa, ou seja, não poderá ser revista pela administração, mas poderá ser revista sempre pelo poder judiciário. E a arbitragem? Estão ansiosos? Aguardem mais um momentinho só. Bom, nesse ponto, convém aí apresentarmos uma definição para a jurisdição. E eu trago aquela forjada pelo Fred Didier Júnior, que para mim é uma das mais didáticas. A jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial de realizar de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas em decisão
insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível. Gostaram? A título de apresentação da matéria heterocomposição, dentro aí do tópico meios de solução da lide, acredito estar de bom tamanho que falamos para a jurisdição. Há outras coisas importantes. O assunto, eu já falei, ele não se esgota aqui.